Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma decoração em ganache, tá? Esse é um ganache cake no tema bolo fofos. Esse bolo foi muito especial para mim porque é para comemorar um ano do meu afilhado. E ficou uma decoração bem legal, eu espero muito que vocês gostem. Quero dar algumas dicas para vocês aqui também nesse vídeo. E se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e ativa o sininho de notificações para você não perder nada, tá? Os bolos de hoje são bolos de 25 centímetros de diâmetro por 12 de altura, 20 centímetros de diâmetro por 12 de altura e 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Vocês vão entender o motivo do 10, tá? O primeiro bolo, que é esse grandão, serve em média 40 fatias. O recheio que eu estou utilizando é mousse de maracujá e doce de leite cozido na panela de pressão, que eu cozinho por 80 minutos a lata, e a massa branca manteigada da Mari. O recheio e a massa são iguais em quase todos eles. No bolo de 20 centímetros, a massa é mista, metade da massa é de chocolate, a outra metade é massa branca, mas o recheio é igual em todos os bolos, tá? Então, vamos lá. O primeiro bolo me serve 40 fatias, que é o de 25 por 12. O segundo bolo me serve 25 fatias, que é o de 20 por 12. E o terceiro bolo me serve 15 fatias, que é o de 10 por 15. Ou seja, temos no total aí 80 fatias de bolo, ok? Deu para entender essa parte? Beleza, vamos agora então iniciar a decoração. Deixei o meu bolo descansar na geladeira por pelo menos 12 horas, esse ficou até um pouquinho mais. E eu vou começar a minha decoração com a ganache colorida. Para fazer a ganache, gente, vamos lá. Eu utilizei para 1 kg de cobertura fracionada branca, 200 gramas de creme de leite. Como que eu fiz? Derreti o meu chocolate, minha cobertura, melhor dizendo. Derreti a minha cobertura branca no micro-ondas de 30 em 30 segundos até ficar bem fluida. Logo em seguida, acrescentei o creme de leite. Para chegar nesse primeiro tom aí de azul, porque vão ter 3 tons de azul diferentes, para chegar nesse primeiro tom, eu utilizei um pouco de branco para dar fundo para minha ganache, porque a ganache ela é mais amareladinha, né? Então, eu botei branco e azul. Só isso. Corante em gel, branco e azul. Nesse primeiro bolo, eu utilizei 1,5 kg de ganache, ou seja, 1,5 kg de cobertura fracionada branca para 300 gramas de creme de leite, ok? Então, vamos lá. Falando do primeiro bolo, foi isso. Eu comecei, então, fazendo a pré-camada. Gente, ganache, eu indico muito que vocês façam a pré-camada. Chantilly, às vezes até eu deixo passar batida, acabo fazendo sem a pré-camada, mas a ganache eu indico que vocês façam com a pré-camada. Uma outra dica legal também para trabalhar com a ganache é você tirar o seu bolo da geladeira cerca de meia hora, 1 hora antes de você confeitar. Porque não tem problema você confeitar o bolo de ganache com ele gelado. Só que a ganache vai endurecer muito mais rápido. E aí eu prefiro sempre começar a trabalhar com ele já um pouquinho menos gelado. Então ele vai estar geladinho, mas não vai estar super gelado. E aí fica um pouco mais fácil porque demora um pouco mais para endurecer. Caso você esteja trabalhando na sua ganache e ela comece a endurecer ali, comece a dificultar o seu trabalho, você pode utilizar um soprador térmico para poder amolecer essa ganache ou um secador de cabelo, aquilo que for melhor para você. Ou você pode também utilizar a espátula, essa espátula que eu estou usando, ela é de inox. Então, se a minha ganache começa a endurecer muito, eu esquento ela no fogão. Meu fogão fica bem pertinho de mim aí, tá bem atrás de mim. Eu esquento a minha espátula no fogão e passo ela no bolo e aí vai alisando. Fiz assim porque eu não tô com soprador térmico em casa, mas se eu tivesse com soprador térmico, eu usaria o soprador térmico, que eu acho que até que é mais prático, tá? Enquanto a minha ganache ainda tá molinha, eu tô aplicando glitter pérola. Essa é a decoração do primeiro bolo. Deixei as esquinas imperfeitas. Gente, no bolo de ganache, é mais comum as esquinas imperfeitas elas ficarem assim um pouco mais grossinhas, sabe? Eu confesso que eu prefiro a quina imperfeita um pouco mais delicada. Mas na ganache eu ainda não consigo fazer. Pode ser que seja mais difícil mesmo, ou pode ser que eu ainda não tenha aprendido. Mas quando eu faço bolo de ganache, as minhas esquinas ainda ficam um pouquinho mais grossinhas. Mas, quem sabe, logo aí pra frente não vá entendendo como que eu faço para deixar ela mais fininha, que é o estilo que eu gosto. Já estou estruturando o bolo, porque vai ter um bolo em cima desse, então já estou estruturando. Estou utilizando o caninho pega-balão e eu botei bastante, gente, porque esse bolo foi para muito longe. Então, eu botei bastante caninho aí para ele poder aguentar. Foi 1 hora e meia de viagem da minha casa até o local da festa
pegando uma estrada muito escura e muito esburacada. Então, assim, eu tive que caprichar aí no... Tive que caprichar na estruturação, quase que não sai. Tá aí o segundo bolo, gente, que eu não mostrei pra vocês montando, porque foi a mesma coisa do primeiro, tá? Só mudou aí que a massa desse daí é mista. Olha o que eu fiz. Peguei um disco de isopor, desenformei meu bolo. Peguei um disco de isopor, colei na base e virei o bolo. Porque eu sempre tenho a sensação de que a parte de baixo do bolo, ela tá mais bem estruturada do que a parte de cima. É uma sensação minha, coisa minha. E aí, eu prefiro colocar ele na mesma ordem que ele estava na forma, tá? Principalmente quando eu vou pra longe. Quando eu vou pra perto, não. Quando vai pra perto, não. Mas quando vai pra longe, eu prefiro colocar, inverter. E para esse bolo, pessoal, eu utilizei uma receita de ganache, ou seja, 1 kg de cobertura fracionada para 200 gramas de creme de leite. Então, tem um isopor na base do bolo, que é para poder transportar, senão eu não consigo tirar ele dessa tábua e colocar em cima do outro. Então, é muito importante que tenha um isopor. Tingi o meu chantilly de azul. Dessa vez, eu só coloquei um pouco mais de azul. Ah, eu esqueci de falar uma coisa importante. Como a ganache ela tem um fundo um pouquinho mais amarelado, para que o meu chantilly não fique um verde ao invés de ficar azul, eu coloco umas gotinhas de corante roxo, tá? 2 gotinhas já é o suficiente. Se for pouca quantidade, uma gotinha só de corante roxo para neutralizar o amarelo do meu bolo. Então, gente, o que aconteceu aí? Meu celular parou de gravar. Mas o que eu fiz? Depois que eu terminei o bolo, né? Passei a espátula de textura e tal, eu vim com o pó azul anis, pintei o meu bolo com pó e álcool de cereais, pó azul anis e álcool de cereais e joguei glitter pérola por cima. Agora, como vocês viram aí, tirei ele dali da bandejinha e coloquei em cima do outro bolo, colando um no outro com a própria ganache. Não tem caninho entre um bolo e o outro, porque a ganache cobre muito bem. Ainda com a ganache, estou fazendo o acabamento entre um bolo e outro, utilizando o bico 233, que é o bico chuveirinho, e a ganache verde. Pronto, esse bolo foi assim lá pro local da festa, montado um em cima do outro. Esse daí ele vai separado, porque tem uma coisa diferente nele, então ele vai separadinho. Para decorar esse bolo, eu utilizei meia receita de ganache, ou seja, 500 gramas de cobertura fracionada para 100 gramas de creme de leite. E eu fiz esse bolo com 10 centímetros de altura, porque embaixo dele vai um LED. Então, o LED tem mais ou menos uns 2 centímetros, então eu fiz ele um pouquinho mais baixo que os outros, para no final das contas ficar tudo mais ou menos no mesmo padrão. Coloquei, para chegar nesse tom de azul, eu coloquei, além do azul normal e do violeta, do roxo, né, que é para neutralizar, eu coloquei também um pouco de azul marinho. Esses pedacinhos brancos que vocês estão vendo na ganache foi porque na hora de derreter o chocolate, ele não derreteu da forma que deveria, não derreteu o suficiente, aí atrapalha a nossa vida. Mas como eu ia pintar esse bolo, foi tranquilo. Gente, tem que ter cuidado, não cometam esse tipo de erro, porque depois para esconder esses pedacinhos brancos aí é horrível, tá? Eu só usei essa ganache porque eu ia pintar o bolo, então eu tava tranquila com relação a isso. Esse bolo, galera, também tem um isopor na base do mesmo tamanho que o bolo e tem um isopor um pouquinho maior. Esse isopor um pouquinho maior é para facilitar na hora de tirar o bolo aí da base e ficar com o acabamento mais bem feito. Eu poderia ter feito isso no bolo anterior, só que não deu para fazer porque eu não tinha um isopor maior que o bolo. Se eu tivesse, eu teria confeitado o bolo em cima de um isopor que fosse um pouquinho maior que ele. O pó que eu utilizei para poder decorar esse bolo, que eu pintei esse bolo, né? É o pó azul royal. Então, eu queria 3 tons de azul. Eu comecei com um azul bem clarinho, um azul um pouquinho mais forte, e agora esse aí que tá bem mais forte. Como eu disse para vocês, eu utilizei azul marinho também, tá? E aí, gente, olha a estrada, um pedacinho da estrada que a gente pegou para chegar no local da festa, tá vendo? Uma estrada muito escura, com bastante buraco, mas foi. Infelizmente, esqueci de mostrar para vocês na hora da correria, não mostrei pra vocês o que eu fiz. Entre o bolo de 20 e o bolo de 15 tem um disco de LED que eu comprei na Shopee e eu vou deixar pra vocês aqui embaixo no box de informações o link de onde eu comprei. Então, eu comprei esse LED, né? E aí, quando eu cheguei na festa, eu peguei um pouco de ganache, derreti no micro-ondas, peguei um pouquinho de ganache e colei o disco de LED em cima do bolo de 20, que estava estruturado, lembra? Eu coloquei estruturação no bolo de 20 também, coloquei os caninhos. Depois eu botei mais um pouquinho de ganache em cima do disco de LED e coloquei o bolo de 15. Pronto, tá fixado, gente, não sai daí mais. A ganache cola mesmo. E aí chegou a hora de colocar o topo do bolo, né?
O topo, gente, eu colei com a própria ganache. Eu levei uma ganache azul também, porque aí se borrar um pouquinho não aparece tanto. E fui colocando o topo aí no bolo. E aí chegou o grande momento, né, minha gente? Esse LED, ele tem um botãozinho que fica na parte de trás. E olha que lindo que ficou esse bolo com esse LED aí em cima. Eu amei o resultado, achei que ficou tão bonito, gente. E olha aí o Miguel vendo o bolo dele. Olha que coisa, eu não sei quem tá mais com a coisa mais linda, se é o Miguel ou se é o bolo, tô na dúvida. E ó, aí eu tô mostrando pra vocês o botãozinho que tem pra gente ligar e desligar esse LED, né? E aí eu vou ainda olhar para ver se ele é a bateria, a pilha, que eu ainda não descobri, porque eu não tive tempo. Vou mostrar para vocês agora o resultado final do bolo. Gente, ficou lindo, eu amei. Esse é o resultado final do bolo de hoje. Não saí do vídeo, quero mostrar para vocês como que eu faço depois para tirar esse LED aí e cortar o bolo. Eu não vou mostrar cortando, mas vou mostrar tirando o LED daí. Porque sendo um bolo de ganache, fica tudo muito mais prático, né? Esse tipo de bolo é bem mais legal fazer de pasta americana ou de ganache, porque na hora de retirar fica mais fácil, tá? E não se esqueçam, pessoal, que o meu curso online de chantilly tá com 50% de desconto e o link tá aqui embaixo no box de informações. E o WhatsApp para compra do curso presencial, que acontece em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, também tá aqui embaixo no box de informações, tá bom? Dá uma olhadinha. Então, esse foi o resultado final do bolo. E olha o que eu fiz aqui, ó. Tava cheio de confete aí que a gente tinha estourado lá um negocinho, ó. Eu só levantei, eu já tinha soltado anteriormente. Eu levantei esse bolo, né? Ele saiu com LED e depois eu fui e arranquei o LED. Esse LED a gente limpa direitinho e guarda para uma próxima festa. E aí é só cortar o bolo e pronto, tá bom, pessoal? Então, enfim, esse é o resultado final do bolo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, @Mundo Doce da Mari. Um beijão para todos e até um próximo vídeo. Tchau!